E o Jornal da Oeste, segunda edição, segue dando luz ao escândalo do Banco Master, a começar pela ação de Gonê. O PGR decidiu por arquivar pedido de investigação sobre Moraes e a esposa Viviane Bassi. E ainda tem a cariação. O cara a cara, que o ministro Dias Toffoli não abria mão, foi barrado pela Polícia Federal. E quem traz mais informações é a nossa repórter Berenice Leite, que já está no telão aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Berenice. Boa tarde. Oi, Tawane, muito boa tarde para você também, para todos que nos assistem, nossa audiência que está ansiosa por atualizações em relação a esse escândalo envolvendo o Banco Master e que coloca também nomes, a princípio, do ministro Alexandre de Moraes e o próprio escritório da sua esposa Viviane Bassi. E é justamente nesse sentido que agora há pouco, né, já tem mais ou menos uma hora que começou esse depoimento do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, como você bem lembrou, num recuo de uma até então imposição do ministro Dias Toffoli, que foi designado para ser o relator desse processo. Ele queria, a princípio, uma acariação, mas como não havia ali depoimentos para serem confrontados, ele, depois de muita pressão e repercussão ontem na opinião pública, ele recua e hoje Daniel Vorcaro, que até então ia prestar esse depoimento à Polícia Federal de forma virtual, a informação que eu tenho, inclusive, é que até um link já havia sido gerado para que esse depoimento acontecesse por videoconferência. No entanto, mudaram de ideia e Daniel Vorcaro está, nesse momento, depondo na sede aqui do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. É um depoimento que deve durar ainda algumas horas e também quem deve ser ouvido ainda hoje é o diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton de Aquino, que é responsável ali pelos auditores fiscais do BC e que teria participado da decisão de liquidar o Banco Master. Além disso, também, quem deve ser ouvido pela delegada Janaína Palácio é o ex-presidente do BRB, o Banco Estatal aqui do Distrito Federal, que estava na iminência, então, de comprar parte do Banco Master, que já estava ali com a sua saúde financeira, digamos assim, bastante abalada, o que gerou ali também uma grande suspeita por quais motivos o Banco de Brasília tinha interesse em comprar um banco nesta situação, né? Um banco privado, por sinal. Bom, e aí agora sim o rito vai seguir como se deve, né? A acariação já foi sugerida por Dias Toffoli, que acabou ultrapassando ali, pulando algumas etapas. Nesse depoimento de hoje, como eu disse, além da delegada, né, a Janaína Palácio, também estão acompanhando um representante do Ministério Público e um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli. E é a delegada da Polícia Federal que, depois de ouvir esses três depoimentos, que vai decidir se há necessidade de uma acariação, de confrontar ali versões que podem, de alguma forma, se contradizerem. E tudo isso gira em torno de uma denúncia feita na semana passada pela jornalista do Globo, denúncia, inclusive, que já foi descartada pelo Procurador-Geral da República. A denúncia foi base também para que um pedido fosse protocolado de investigação lá no Supremo, né? O advogado Enio Martins Murad, com base nessa denúncia feita pela imprensa, ele alega ali que há uma grande suspeita de prática de crimes de tráfico de influência envolvendo o nome do ministro Alexandre de Moraes, que durante esses encontros relatados na reportagem da semana passada, nessas denúncias, poderia ter tentado interferir em favor do Banco Master em relação à não liquidação ali. Então, nesses encontros, inclusive junto com o Daniel Galípolo, que é o presidente do Banco Central. Então, o advogado Enio Murad, ele, no pedido enviado para a investigação, ele falava em tráfico de influência e também advocacia administrativa. No entanto, esse pedido já foi arquivado, né, em tempo muito rápido, muito hábil, digamos assim, pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, e a justificativa chama atenção. Segundo ele, não há elementos ali suficientes, concretos, para apurar
o que o advogado coloca como suspeito e que também não há indícios de ilegalidade. Eu separei, inclusive, um trecho aqui que eu achei interessante para a nossa audiência, da decisão na íntegra de Paulo Gonet, onde ele fala o seguinte, abre aspas, então, há uma absoluta ausência de lastro probatório mínimo que sustente a acusação formulada. E ele diz mais: veículos de imprensa não apresentaram elementos concretos ou indícios materiais que corroborem a tese de intimidação, permanecendo a narrativa no campo das suposições. Então, essa aí é uma parte do argumento da justificativa do Procurador-Geral da República, que decidiu arquivar, ou seja, não vai investigar uma suposta participação do ministro Alexandre de Moraes, acusações que dão conta de tráfico de influência. E outro ponto também, Tauane, que chama atenção é que ele diz o seguinte, que como se trata de uma denúncia via imprensa e como nós, jornalistas, por exemplo, nós temos ali o sigilo da fonte resguardado constitucionalmente, né, que aí ficaria difícil de apurar as afirmações, as denúncias feitas, porque não teria como investigar sem saber quem foi a fonte, né? É engraçado como nós vemos aí 2 pesos e 2 medidas, desta vez, nesse sentido, uma reportagem jornalística, uma denúncia como essa, descartada pelo Procurador-Geral da República, Tauane. A gente vai seguir agora acompanhando. E finalizo aqui dizendo também que tem um outro pedido de um vereador lá de Curitiba, Guilherme Kilter, no mesmo sentido para que o ministro Moraes seja investigado. Esse pedido ainda não foi avaliado pelo PGR, mas deve seguir nesse mesmo sentido, viu? Volto com você. Berenice, muito obrigada pelas suas informações, sempre muito pertinentes aqui para nós, de bastidores também. Pontos muito bem lembrados, Berê. Bom trabalho para você. E eu já tenho aqui no telão os 2 participantes, comentaristas, que vão analisar as notícias da edição de hoje. Estamos aqui com Fabi Barroso. Seja bem-vinda novamente, Fabi. Boa tarde. Boa tarde, Tauane. Boa tarde também ao meu colega aqui de bancada e a todos aqui da audiência. Nós estamos tentando, né, apurar em tempo real aqui os absurdos do Brasil, né, onde tudo tem 2 pesos e 2 medidas, como disse a Berenice, e quando o poder ele julga a si mesmo, a verdade sempre fica para depois. A gente vai discutir exatamente sobre isso, Fabi. Wellington, seja muito bem-vindo novamente ao Jornal da Oeste. Boa tarde. Boa tarde, Tauane. Boa tarde, Fabi Barroso. Boa tarde a todos os nossos espectadores da Oeste. Vamos comentar esses fatos estressantes do nosso país. Fabi, vamos começar com você, então, justamente sobre... Tem muitos pontos aqui para a gente discutir, mas vamos começar com esse recuo, né, do ministro Dias Toffoli. Eu quero perguntar o que você acha que fez o Toffoli mudar de ideia de forma tão repentina, deixar a Polícia Federal decidir aí a respeito da acariação. A gente comentou sobre isso ontem, mas lembrando que, como a Berê trouxe aqui, também terá participação do juiz assistente, né, do gabinete auxiliar do gabinete de Toffoli. Olha, eu não usaria o verbo recuar, né? Eu não usaria. Realmente eu não vejo um recuo propriamente dito, justamente pelos fatos que estão sendo desdobrados exatamente neste momento. Nós estamos ainda em tempo que Daniel Worcaro, o ex-presidente aí do Banco Master, está sendo, então, interrogado pela Polícia Federal. Essa delegada, a Janaína, é a mesma delegada que, então, determinou a prisão do Daniel Worcaro, então ela está por dentro dos fatos. Tem a questão do sigilo, então, por ter sigilo nesse processo, tantos nós, né, pessoas comuns, como também a imprensa, fica sem saber de fato o que está ocorrendo. Só que, também como disse a nossa excelente repórter aí, Berenice, ela nos traz mais um ponto aí que eu achei bastante importante. Não seria por link, né, seria por online esses depoimentos, mas não, fizeram questão de estarem ali na presença, né, presencialmente, na presença da delegada federal, e em momentos diferentes, obviamente. Isso talvez já então para dar ensejo à tão falada cariação. A diferença é que vai ser disfarçada aí, que a Polícia Federal é que estaria fazendo essa cariação. Continuam os mesmos problemas de sempre apontados
numa careação. Anteriormente era um pouco mais grave, porque um juiz, ele viola o sistema acusatório quando ele faz isso em fase de inquérito, mas permanecem os mesmos problemas. Você vai ter versões que não vão dar tempo das pessoas que estão pertinentes ali analisar. Cadê os conflitos, né? Como você apontar as versões conflitantes? E a careação é isso, você apontar versões conflitantes. Então, isso fica bem esdrúxulo ainda, né? E também é preciso ligar todos esses assuntos, porque temos o assunto aí também principal. Eu acabo dando risada, porque o Brasil é uma piada nesse sentido, a desculpa do PGR em relação ao arquivamento, né, então, do pedido do Dr. Enio, grande aí amigo do Dr. Enio, que fez aí uma representação à PGR corretamente, e aí a gente vê, né, o PGR dizer aí que tem sigilo de fonte, também tem sigilo do contrato de honorário advocatício, que foi violado. Né? Então, por quê? Como assim não dá para investigar sem ter o sigilo de fonte, se você tem o contrato, a tudo que vem sendo dito, a própria imprensa tem um contrato, então por que essa volúpia de dinheiro e qual a contraprestação que a Viviane Barros teria dado se não foi realmente um tráfico de influência ou advocacia administrativa. Então, todos esses elementos, ainda, olha, gente, dia 30, de dezembro, o ano quase acabando, e tudo isso sendo envolvido numa trama que promete desenrolar em 2026, mas que entre hoje e amanhã pode ser que a gente tenha, então, uma acareação, para que a gente não fique aqui dormindo, né? Nem no Jornal da Oeste, e nem nos demais aqui programas da Oeste, porque notícia que não vai faltar.